Olá, boa noite! Chegou a hora do esporte invadir a sua telinha nesta quarta-feira, dia 16 de março de 2016. Confira os destaques do Rede Esportes de hoje. Paraibanos se preparam para o Brasileiro de Judô em Natal. Belo estreia daqui a pouco na Copa do Brasil, enfrentando o Linense em São Paulo. Uma entrevista ao vivo com o técnico do Auto Esporte, Índio Ferreira. E o jogador que virou a maior sensação do futebol paraibano no momento, Rodrigão, o Rodrigol do Campinense, artilheiro do Brasil. Estes e outros assuntos você vai conferir a partir de agora aqui no Rede Esportes. O Rede Esportes desta quarta-feira começa falando de judô. A seleção paraibana treina forte para fazer bonito no Brasileiro da modalidade, que será disputado em Natal. Na equipe tem até uma campeã pan-americana. Os atletas da seleção paraibana de judô estão treinando 3 horas por dia, de segunda a sábado. O treinamento é puxado. Alguns atletas procuram relaxar um pouco para retomar os esforços. Tudo isso visando o Campeonato Brasileiro da Região 2. A competição será realizada de 1 a 3 de abril em Natal. A seleção paraibana irá com 100 lutadores. 2 dos destaques são Ayrton Neto, terceiro lugar no Brasileiro do ano passado, e Ruth Santos, campeã pan-americana. É uma expectativa muito boa, né? Um treino pesado para a gente poder buscar a vitória aí fora e conseguir medalhas para Paraíba. A gente está treinando forte para chegar com alto nível no regional. Estamos aí, treinando muito para ter um bom desempenho lá na competição. A meta da seleção é conquistar o tetracampeonato brasileiro. Para isso, o técnico João Neto está corrigindo alguns detalhes nos treinamentos. A gente está agora fazendo alguns ajustes técnicos, né? Tendo em vista que a parte de preparação física agora já está praticamente formada. E aí agora a gente está fazendo o ajuste mais técnico para que a gente chegue lá com mais um saldo positivo. Boa sorte aí aos judocas paraibanos, viu? Começou ontem os Jogos das Reeducandas do Presídio Júlia Maranhão. Esta é a terceira edição do evento, que tem ajudado muito na ressocialização das presidiárias. Grito de guerra de um lado. E o azul batida gagal agora, verdinho não chora. Grito de guerra do outro. O verde sobe, sobe, sobe. E o azul desce, desce. Vitória de um lado. Vitória do outro. Muitas já praticaram esporte. Já participei há uns 6 anos atrás, futsal. Antes de eu vir para Paraíba, eu participava, porque eu estudei em colégio de freira, lá tinha. Mas depois que eu vim para Paraíba, eu não voltei a participar aqui. E foi debaixo de chuva mesmo. O início da terceira edição dos Jogos das Reeducandas do Presídio Feminino Júlia Maranhão. 3 dias de evento com várias modalidades. É uma atividade que a gente está fazendo ela, que o próprio nome já diz, reeducanda, para a vida quando elas saírem daqui. E a competição ela vai acontecer durante 3 dias, 3 dias onde nós vamos ter futebol de campo, voleibol, atletismo, baleado, atividade recreativa, atividade lúdica, enfim, uma série de atividades que nós vamos proporcionar para elas, que você está vendo a alegria delas, em relação a esses jogos. Os jogos ajudam na ressocialização das mulheres. A gente tem apenadas aqui que o comportamento delas, há 2 anos atrás, era um. E depois que a gente incorporou os jogos da Reeducanda nesse presídio, a vida dela melhorou. E a gente espera que realmente, quando elas saírem daqui, ela tenha realmente uma oportunidade essa que possa fazer com que ela não cometa mais nas atividades erradas que elas tiveram. Lívia está no presídio há 1 ano e meio e gosta de participar das atividades. É um momento de nós se descontrair, esquecer um pouco de lá de dentro. E eu acho muito interessante esses jogos com a gente, que fazem a gente esquecer um pouco que estamos nesse lugar. Jacarine está há pouco mais de 2 anos e acredita que o esporte auxilia na recuperação.
Transformação bastante grande na nossa vida, porque nos dá a oportunidade de pensar melhor para o dia de amanhã. E não é que fui chamado para participar do evento? Ganhei até beijinho da dupla que chegou primeiro na brincadeira do carrinho de mão. Legal essa ideia aí, viu? O esporte aí para recuperar esse pessoal. Agora nós vamos dar uma paradinha e voltamos rapidinho para falar de futebol. Não saia daí, hein? Eu volto já. Já estamos de volta com o segundo tempo do seu Rede Esportes. O Campinense está de bem com a vida, né? De lua de mel com a torcida, líder do Paraibano e da Copa do Nordeste. O grande destaque da equipe neste início de temporada é o atacante Rodrigão. Ele já marcou 14 gols, sendo 8 no Paraibano e 6 na Copa do Nordeste. É o atual artilheiro do Brasil e vem chamando a atenção de grandes clubes do país e do exterior. É difícil imaginar que o artilheiro um dia foi reprovado em alguns clubes e chegou até a pensar em deixar o futebol. A equipe faz um sistema que se encaixa bem, né, jogando muitas vezes com jogadores do lado do campo, né, isso facilitou, né, e os gols apareceram. Ele trabalhou para estar vivendo esse momento, é um cara que sempre vem nos ajudando. Sabe de quem eles estão falando, né? Ninguém anda mais badalado no futebol paraibano do que ele, Rodrigão. Agradecer a Deus pela fase que está acontecendo, agradecer a equipe também que o professor Francisco Diá formou e, se Deus quiser, manter essa fase aí para a busca do título. Já são 14 gols em 2016 em 13 jogos. No Campeonato Paraibano ele fez 8 e na Copa do Nordeste 6. É o artilheiro do Brasil e com folga, viu? O segundo colocado é Anselmo, atacante do Fortaleza, com 9. De tanto infernizar as defesas adversárias nesse começo de temporada, Rodrigão despertou o interesse de 3 clubes. Um da Série A do Brasileiro, um da Ucrânia e outro da Coreia do Sul. A mim nada ainda, né? Mas se chegou pro clube, mas a mim ainda não chegou nada, eu tô focado aqui no Campinense. Eu fiz um teste, passei por alguma dificuldade, como no futebol existe. Então foi aí que eu pensei em parar de jogar bola. Aí surgiu Francisco Diá, que nem pensou 2 vezes em trazer o camisa 9 para a Raposa. Eu vi alguns jogos dele, quando ele atuava no Democrata e jogando contra o Cruzeiro, e me chamou a atenção pelo gol que ele fez. Nós sabíamos que era um atleta que não tinha tido uma base, né? Mas a gente via um potencial nele, um jogador que tinha uma boa finalização, que tinha um jogador que tinha muita força, muita velocidade e um jogador alto, de estatura boa. Veio para o Campinense, conquistou os torcedores e grandes amizades. Ele tem um amigo muito grande aqui no grupo, que é o Pitbull. Você vê que naquele jogo que ele fez 3 gols, o Pitbull entrou, fez mais 3 e eles vibraram muito. Adalgiso é o reserva de Rodrigão, mas tem entrado e substituído o artilheiro à altura. Na goleada contra o Sport de Patos, por exemplo, ele entrou no lugar do camisa 9, que já tinha feito 3 gols na partida e também fez 3. No último domingo contra o Atlético, cada um marcou 1. Semelhanças dentro de campo, parceria fora dos gramados. Combinou nos resultados dos gols, né, meu e dele, mas a gente não vem combinando nada não, isso aí foi mérito do acaso. Rodrigo, o momento é bom e se continuar assim, balançando as redes, mas que todo mundo, por aqui, você não fica. Eu tenho certeza que todos nós estamos torcendo pelo seu sucesso e logo, brevemente, ele vai estar no grande clube do futebol brasileiro, o futebol mundial. O Diá tá certo, viu, gente? Esse garoto vai longe, com certeza. Hoje é dia de Copa do Brasil, a competição mais democrática do futebol brasileiro. Está aí, né? E tem clube paraibano aí estreando, hein? Daqui a pouco, às 8h30 da noite, o Botafogo enfrenta o Linense de São Paulo no estádio Gilbertão, em Lins. Até hoje, o Belo só venceu 2 das 24 partidas que fez pela competição, né? O retrospecto não é bom, mas vem melhorando nos últimos anos. O retrospecto do Botafogo não é nada bom na Copa do Brasil, mas deu uma melhoradinha nos últimos anos.
Depois do título do Campeonato Brasileiro da Série D, o Belo voltou a disputar a competição mais democrática do Brasil em 2014. E foi um retorno para se chamar de bom. Eliminou o Goiás na primeira fase. Depois pegou o Santa Cruz, empatou no Almeidão e sofreu um gol no fim no Estádio Arruda na derrota por 2-1 e deu adeus na segunda fase. Em 2015, pegou o Botafogo do Rio logo de cara. Empatou jogando em casa pelo placar de 2-2 e perdeu no jogo de volta por 4-2. Bom, por causa da melhorada aí que deu no ranking nacional de clubes, esta será a primeira vez que o Belo joga com vantagem de poder eliminar o adversário na casa dele sem a necessidade de um segundo jogo, caso vença por uma diferença igual ou superior a 2 gols. Caso isto não aconteça hoje, os dois clubes decidem a vaga em uma partida de volta aí no Almeidão, aqui em João Pessoa. Nada como uma boa vitória em um clássico para espantar um clube de qualquer crise, não é isso, gente? No Auto Esporte a situação não é diferente, viu? Após vencer e convencer contra o 13, a alegria e principalmente a esperança aí voltou com tudo no Colosso do Arruda, viu? Aliás, do Colosso do Alvirrubro. Quem está aqui com a gente para falar neste novo momento aí do Auto Esporte, no Campeonato Paraibano, é o técnico Índio Ferreira. Boa noite, Índio. Qual foi o segredo, então, para que o Auto Esporte jogasse tanta bola como jogou contra o 13 no último domingo? Boa noite, Ivo. É um prazer estar novamente aqui no seu programa. O que mais chamou a atenção da nossa reação dentro dessa competição foi a entrega que os atletas tiveram, principalmente na parte tática, na parte técnica da equipe, né? Jogadores que estão sendo muito pressionados em relação aos resultados, jogadores jovens, mas deram a volta por cima e eu tenho certeza que esse segundo turno promete muito para que o Auto Esporte possa chegar ao seu objetivo, que é a classificação. O Auto saiu da lanterna do Grupo A, agora está aí na terceira colocação, já na zona de classificação aí para a próxima fase do campeonato. E aí, o que é que você espera desse Auto Esporte? Será que dá para se manter aí nessa terceira posição aí, e se classificar para essa próxima fase? O nosso grupo é um grupo muito competitivo, né? Se você analisar, tirando o Campinense, todo mundo tem plena chance de conseguir a classificação. Então fica muito difícil para você ter uma análise agora que o crescimento que nós tivemos nesse segundo turno, ele foi surpreendente, principalmente se você analisar as rodadas que nós tivemos, rodadas difíceis, foi o jogo contra o Atlético, lá em Cajazeiras, até parece que é muito fácil jogar dentro de Cajazeiras, mas não é. É muito difícil, principalmente pelas dimensões do campo e pela temperatura que nós enfrentamos. E um jogo às 4 horas da tarde, às 16 horas, foi muito complicado, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, os jogadores estão focados para que a gente possa conseguir a nossa classificação. Você falou em temperatura, né? E domingo vocês vão para a cidade conhecida como a Morada do Sol. Lá se frita o ovo no asfalto, até dizer isso brincando, né? Que é Patos. Então o Auto Esporte terá um jogo muito difícil contra o Sport de Patos, que está aí também nessa briga, né? O Sport também não jogou a toalha ainda não. Então, quer dizer, o que é que você espera desse jogo lá em Patos? Eu acho que é um jogo decisivo, chave para vocês. Todos os jogos que nós enfrentamos até hoje nesse segundo turno têm sido difíceis, mas eu tenho certeza de que a nossa equipe está preparada, né? O grupo já assimilou da necessidade e da importância desse jogo. Vai ser um dos jogos mais difíceis que nós vamos enfrentar dentro da competição, até porque o adversário também tem plena chance de conseguir a classificação. E eu acredito que vai ser um jogo difícil e vai ser um jogo que vai ser decidido em detalhes. E esse detalhe eu já estou preparando a nossa equipe para que a gente possa entrar ligado do primeiro ao último minuto. Porque qualquer distração pode ser fatal, né? Exatamente. Nesse momento de dificuldade toda que passou o Auto Esporte, sobretudo nos primeiros jogos, né? Você chegou em algum momento a pensar em jogar a toalha? Não acreditar mais nesse trabalho? Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Eu sempre desde o dia que eu cheguei aqui ao Auto Esporte, que nós começamos a pré-temporada, eu sempre acreditei no grupo, sempre acreditei no trabalho. É muito difícil você fazer o trabalho hoje no Brasil porque se começa muito tarde uma pré-temporada e você não tem o tempo hábil para se fazer tudo aquilo que você pretende, né? E essa foi uma das nossas dificuldades que nós tivemos. Mas eu, em momento nenhum, eu sempre disse que eu jamais entregaria o cargo nem jogaria a toalha. Eu acreditava
Tanto que eu continuei dentro da equipe, mostrando para os atletas que a gente tinha plenas condições de conseguir os nossos objetivos. E eu sempre digo, eu jamais vou entregar cargo, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que batalhei muito na vida como jogador de futebol e agora como treinador eu não posso sair das origens. Muito bem. Mas a gente sabe, você também até tocou no assunto, de que aqui no Brasil a gente não tem o técnico não tem muito tempo para trabalhar e se cobram resultados para ontem, né? No seu caso não foi diferente, no caso do Alto Esporte também é diferente. Até porque o clube conseguiu fazer uma boa campanha no ano passado, então se cobrava que o Alto Esporte tivesse ali na cabeça desde o início da competição. Em algum momento você chegou a temer ser demitido, por exemplo, no meio de um trabalho que você está vendo a longo prazo? Temer não, mas que poderia acontecer e correr o risco, isso é óbvio. Como você falou, o futebol hoje no Brasil é futebol vive de resultados. E nós não estávamos conseguindo os nossos resultados. Dentro da nossa competição, uma competição que para mim me surpreendeu muito, a competição muito bem disputada. Às vezes a gente fala do futebol carioca, do futebol gaúcho, do paulista, mas eu vi aqui uma coisa que é muito disputada, que é o futebol paraibano. Eu acho que deveria ser analisado e olhado com outros olhos o futebol paraibano. É muito nivelado, né? Muito todo nivelado. Jogo é muito difícil, não tem nenhum time bobinho. Não tem. Então, eu acho que não foi medo, né, da demissão, mas a preocupação por resultados não estarem vindo. E isso preocupou não só a mim, mas preocupou todo o grupo. Do plantel, traz uma intranquilidade, né? Exatamente. E essa vitória agora traz uma tranquilidade para se trabalhar com mais, pelo menos com mais calma, né? Isso mesmo, a gente não pode perder o foco, né? Não pode perder o foco, a vitória ela foi importante, mas eu sempre digo para o grupo, né? A gente não há nada melhor do que um dia após o outro. Já passou, hoje nós não pensamos mais nos 13, nós pensamos agora no jogo contra o Sport de Patos, né? O 13 já faz parte do passado, foi uma vitória excelente que fica para o ego do torcedor. Nós temos que manter o foco, que é a nossa classificação. Não pode se distrair. Você acha que você pediu alguns reforços, né, e o Alto Esporte, a diretoria, dentro do possível, atendeu em algumas peças, chegaram aí ultimamente, né? E você acha que com esse time que o Alto Esporte está aí hoje, o Alto Esporte tem condições de ficar ali entre as primeiras colocações nesse campeonato? Olha, pelo que os jogadores, os atletas vêm apresentando, né, uma crescente muito grande, a dedicação desses jogadores, ele está até me surpreendendo, né? Porque a cada dia que passa os jogadores estão aumentando o volume tanto de jogo como também de consciência do que é representar o campeonato paraibano e o que é representar o Alto Esporte. Agora é óbvio que nós temos um grupo enxuto, né? Nós temos um grupo limitado em relação à quantidade no elenco, né? Nós temos que procurar fazer todos os jogos, a gente procura sempre estar dando atenção principalmente à parte fisiológica dos atletas, para que a gente não possa perder atletas, né? Porque é muito difícil você escalar um time, no outro jogo você já ter problema e você não ter aquela sequência de jogos para dar para os atletas. Então o que me preocupa mais é a parte física dos atletas, que por sinal está sendo muito bem feita. Você também falou um outro dia que o Alto Esporte, pela primeira vez você tinha pego o Alto Esporte completo, com todas as peças para você utilizar da forma que queria. Foi esse jogo do 13. Por coincidência, o time foi muito bem. Exatamente. Tanto quem estava como titular, como quem entrou. Exatamente. Nós tínhamos todos os jogadores à disposição. Inclusive, na própria pré-eleição, eu olhei assim para os atletas e eu disse, agora eu estou com um time de verdade. Eu estou com todo mundo à disposição. Pena que eu só posso usar 11 e 3 substituições. E aqueles jogadores que entraram, que corresponderam, né? Eu fiquei muito feliz em relação à entrada do Juan nesse jogo, a entrada do Ricardinho e do próprio Janderson, né? São jogadores que tiveram a oportunidade. E eu sempre digo no futebol, você tem sempre que estar esperto, você nunca pode estar dormindo dentro do futebol. Senão vem outro, atropela você e você acaba ficando. E foi o que aconteceu. Os jogadores que entraram dentro de campo, tiveram a oportunidade, conseguiram a titularidade. Por quê? Por mérito. Então, eu acredito que nós não temos um time, nós temos um grupo e todo mundo espera a sua oportunidade. Muito bem. Índio, eu agradeço a sua participação aqui no programa e desejo muito sucesso, que o Altinho agora comece realmente a subir de produção, que repita a atuação que teve contra o 13 nos próximos jogos e que consiga classificar para que a gente tenha pelo menos 2 clubes de João Pessoa classificados aí na próxima fase dessa competição.
Obrigado, Ivo. Eu acho que esse é o nosso pensamento. Nós nunca vamos perder o foco. Desde o dia que eu cheguei aqui, eu sempre tive o foco. E o foco é a classificação. Muito bem. Olha, gente, chegou uma informação agora há pouco aí de Campina Grande sobre demissões no 13, viu? Nós não conseguimos ainda uma confirmação oficial da diretoria do 13, mas segundo os repórteres que cobrem o dia a dia do Galo, o clube está dispensando os seguintes atletas: Júnior Xuxa, Lúcio Curió, Rafael, Glaubinho e Luciano Amaral. Bom, gente, o Rede Esportes desta quarta-feira termina por aqui. Nós estaremos de volta amanhã, logo após o programa de Abelardo Jurema. Se você perdeu este programa de hoje, ele vai estar amanhã no YouTube, no canal Ivo Marques. A seguir, Gerardo Rabelo. Tchau, galera!